amando, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por cada vida que aqui está, Senhor. Por cada um que saiu dos seus lares, Senhor, para exaltar e agradecer o teu nome, Senhor Jesus. Para que o Senhor toque, Senhor, no fundo dos corações, ó Pai. Que o Senhor enche, Senhor Jesus, cada vida, Senhor, com o teu poder e com a tua glória, Senhor Jesus. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque é para Ti todo louvor e toda honra. É para Ti toda adoração, Senhor Jesus.
assim, nossa, o Senhor esqueceu de mim. A gente passa por aquele deserto tão forte e fala, o Senhor esqueceu de mim. Mas Ele nunca esquece da gente. Ele nunca vai nos abandonar. Se existe alguém que não vai nos abandonar, é o Senhor. O Espírito Santo, o Consolador dele, vem sobre as nossas vidas, nos traz refrigério, nos traz a sabedoria para poder passar por essa dificuldade. Amém? E nessa noite vamos louvar e agradecer o nome dele, porque Ele vai tirar assim a nossa vida do deserto. Se estivermos no deserto, Ele vai estar com a gente. Ele está no nosso barco sempre. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Toda noite eu vim cair sobre mim. E no deserto eu me encontrar. E descer as tuas dias e calor.
suave e adorar o Pai, porque Ele é o nosso Pai nosso. O Pai que morreu na cruz por nossas vidas, que pagou um preço tão alto por nós. Esses filhos conhecerem e nos amam primeiro. Ele é nosso Rei, digno de louvor e adoração. Entregue, Senhor, sua vida ao Senhor através desse louvor, adorando.
da minha vida. Diga assim: Senhor, eu quero sair daqui nesta noite cheio da tua unção, do teu poder. Meu Deus, eu posso sentir a tua presença. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, eu clamo pela tua glória neste lugar. Meu Deus, eu estou aqui com o meu coração aberto, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, com os meus ouvidos abertos para ouvir a tua palavra, para sentir a tua presença. Meu Deus, começa a encher este lugar, Senhor. Começa a derramar, Pai, a tua glória, a unção tremenda de Deus neste lugar. O Senhor já está curando, o Senhor já está libertando, o Senhor já está fazendo milagres neste lugar. Quem acredita, diga glória a Deus, diga recebo, aleluia. O Senhor está aqui, o Senhor está te abraçando, o Senhor está colocando a mão dele poderosa sobre a tua vida, sobre a tua dúvida, sobre a tua frustração. Deus está te confortando, Deus está trazendo alegria, Deus está trazendo um renovo, Deus está trazendo refrigério. Se prepare, querido, em nome de Jesus, porque é tempo de mudança, é tempo de multiplicação. Aleluia, levante bem a tua mão. Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu posso sentir uma cobertura diferente do Espírito Santo nesta noite. Enquanto muitos estão adorando estátuas, estão pulando pelo desejo para matar o desejo da carne, querido, nós estamos aqui diante da presença de Deus. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Nós temos que voltar aqui ao primeiro amor. Nós temos que buscar essa adoração verdadeira ao nosso Deus. As pessoas lá fora se manifestam de tantas formas, se manifestam para libertar os seus desejos carnais. E nós na igreja ficamos miudinhos, quietinhos, só esperando o agir de Deus na nossa vida. Nós temos que manifestar também. Nós temos que fazer a diferença, mostrar para Deus que nós queremos adorá-lo, que nós queremos sua glória sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Nós temos que fazer algo diferente, queridos. Chegou o momento de trazer um despertar sobre a igreja, e esse despertar é Jesus Cristo, nosso Senhor, que vai implementar a tua igreja. Aleluia. E nós vamos adorá-lo, nós vamos exaltá-lo. O nome de Jesus Cristo será glorificado nessa terra mais do que nunca já foi feito. Aleluia. Glória para a face para o céu. Mostre para o teu Deus que você vai fazer a diferença. Mostre para Ele que você não veio aqui somente por vir, ou somente para ver o teu irmão da esquerda, o teu irmão da direita. Mas mostra para Deus que a pessoa principal neste ambiente é o Espírito Santo de Deus. Faça algo então nesta noite. Traga um mover sobrenatural. Busque se mover sobrenatural na tua vida. Não fique paralisado, não fique no teu lugar com o teu coração gelado, frio. Não. Mas aqueça o teu coração. E se você não estiver disposto, peça para o Espírito Santo. Diga: Senhor, Espírito Santo de Deus, meu Deus, aleluia, aqueça o meu coração, porque eu quero dizer palavras belas para o Senhor. Eu quero glorificar o teu nome, eu quero exaltar o teu ser todo-poderoso neste lugar. Aleluia. Eu quero fazer algo diferente. Meu Deus, traga um mover diferente nesta noite, para que o nome santo de Jesus Cristo
um mover diferente na tua vida. Aleluia, assim diz o Senhor. Para ti, filho, eu tenho grandes promessas. Para ti, eu tenho portas abertas. Para ti, você buscou a minha presença. Ainda esta semana eu vou responder a tua oração. E você vai ver um tempo de milagres na tua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Deus está neste lugar, gente. Eu creio que Deus está neste lugar. E grandes coisas Ele vai fazer na nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus, amém? Quem está feliz nesta noite, diga glória a Deus. Quem está sentindo esse mover poderoso do Espírito Santo, diga aleluia. Diga assim: eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus na minha vida. Diga assim: Senhor, o Espírito Santo, Ele traz comunhão. Ele não traz divisão, Ele traz união. Então, se o Espírito Santo está no nosso meio, aleluia, cumprimente o irmão da direita, cumprimente o irmão da esquerda, sai do teu lugar, aleluia, dê um abraço nele. Você que ainda não viu, você que não teve a oportunidade, diga para ele: graça e paz, querido. Espírito Santo está no nosso meio. Eu te amo em Cristo Jesus, aleluia. É Ele que traz sobre a nossa vida uma cobertura espiritual, e Ele não deixa essa igreja ser dividida, jamais Ele vai permitir isso. Pelo contrário, nós seremos sempre unidos em Cristo Jesus, aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem escolinha hoje? Letícia, tem? Então, crianças, vem para cá antes de mais nada. Aleluia. Crianças. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar por essas crianças, para que Deus toque na vida delas. Unja cada um em nome de Jesus, e venha preparar, aleluia, o melhor caminho, o caminho de Deus na vida delas, a melhor educação, que elas venham crescer como servas e servos de Deus em nome de Jesus, amém? Meu Deus, a Ti nós apresentamos essas crianças, Pai, que elas venham ter, Pai querido, uma noite diante da Tua presença. Abençoe a igreja de graça, a irmã Letícia também, que ela venha ministrar uma palavra de sabedoria na vida dessas crianças, e que essa palavra, meu Deus, venha entrar no coração delas, e que venha alimentá-las, que venha trazer sobre a vida delas, aleluia, a autoridade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome disso. Aleluia. Sempre perco de tempo, abra a tua Bíblia comigo lá em Marcos. Vamos rápido hoje porque está quente, né, gente? Está calor aqui, mas vai ficar mais quente ainda com a presença de Deus. Amém? Está preparado? Marcos 10, versículo de número 17. Marcos, Novo Testamento, capítulo de número 10, o versículo é o versículo de número 17. Quem encontrou? Glória a Deus. Posso ler? Está escrito assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e honra tua mãe. Versículo de número 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja,
Desde a minha infância eu tenho andado na lei, eu tenho sido obediente. Versículo de número 21. Jesus olhou para ele e o amou. Versículo de número 21, novamente. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Versículo de número 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Levante a tua mão direita. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi ministrada aqui. Agora nós damos liberdade para o Espírito Santo tocar na vida de cada um. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Nós rasgamos aqui o nosso peito para que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Nós abrimos a nossa mente, Pai. Venha tomar conta, venha tomar direção dessa palavra na vida da tua igreja, na vida das pessoas. E de uma forma, Senhor, poderosa. Enche, Senhor, este ambiente, enche esta vida com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção, em nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Toma o teu assento, querido, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Versículo de número 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: Ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? Queridos, quando eu leio esse versículo, eu vejo que esse jovem está vivendo algo que a igreja está vivendo hoje nos tempos atuais. Amém? Eu vejo aqui um jovem perdido. Eu vejo um jovem que não tinha a direção. Um jovem aplicado na palavra de Deus. Um jovem que tinha conhecimento da palavra. Um jovem que era obediente às leis, mas estava perdido. E antemão, desde já, eu quero dizer algo nessa noite. Eu quero lhe dizer que nos tempos atuais existem pessoas perdidas dentro da igreja. Entendeu isso? Diga glória a Deus. Tem pessoas perdidas dentro das igrejas. Há pessoas que elas parecem ser algo, mas elas só aparentam ser. Elas estão perdidas. Aparentemente elas são um modelo a ser seguido. Aparentemente elas são exemplos dentro da igreja. Vive uma vida reta, vive uma vida aparentemente diante do Senhor, mas por dentro a alma dela está em conflito. Por dentro ela está desesperada, ela está preocupada, ela não tem confiança em Deus, ela está completamente perdida. Diga assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, nesses tempos atuais, eu expulso da minha vida todo espírito que me leva ao contrário aos caminhos do Senhor. Amém? Você não vai ser uma pessoa perdida. Você vai continuar nos caminhos do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Há pessoas então perdidas dentro da igreja. E é para esses tipos de pessoas hoje que eu quero ministrar. Pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Estão dentro da igreja, mas estão perdidas. Há uma classe de pessoas que são perdidas. São aquelas pessoas, essa primeira classe é aquelas pessoas mais tradicionais. São pessoas que estão dentro da igreja e elas estão cometendo coisas erradas e ninguém está vendo. E ela está cometendo coisas erradas e ninguém vê. E ela continua fazendo isso, continua fazendo isso. Ela está completamente perdida dentro da igreja. Ela tem os seus vícios, ela não tem os seus vícios. Ela tem ali dentro dela algo que alimenta o desejo da carne dela. Ela deixa o espiritual de lado e ela segue os desejos da carne. É a primeira classe de pessoas. Pessoas que estão perdidas na igreja, cometem atos errados, cometem enganos na igreja.
E elas estão na igreja, estão perdidas na igreja. A segunda classe de pessoas são aquelas pessoas que aparentemente são pessoas que são exemplos dentro da igreja. Pessoas que seguem a lei, pessoas que seguem a doutrina, seguem tudo que a liderança passa para eles. E eles caminham ali de uma forma que aparentemente são pessoas a serem seguidas. Aparentemente estão como este jovem, um jovem bem aparentemente dizendo, seguindo a lei, um jovem rico, não só rico de dinheiro, mas rico também de conhecimento, mas perdido. Um jovem que não tinha certeza da salvação. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não têm a certeza da tua salvação. Mas eu estou pregando para um povo, aleluia, um povo que quer herdar, aleluia, a vida eterna. Diga glória a Deus por isso, amém? Então, se você deseja herdar a vida eterna, querido, aleluia, nós vamos juntos aqui caminhar, aleluia, lutando, aleluia, guerreando para alcançar a nossa vida eterna em nome de Jesus, amém? Nós não vamos seguir um caminho de perdição, não, mas nós vamos seguir o caminho do Senhor, e o caminho do Senhor leva as riquezas do céu, aleluia, diga glória a Deus. Os caminhos do Senhor levam a nossa salvação, a nossa vida eterna, e é isso, querido, que nós queremos, é isso que nós temos que buscar em nome de Jesus. Eu estou pregando hoje para uma igreja, aleluia, que quer não viver as riquezas deste mundo, mas eu estou pregando para uma igreja que quer viver as riquezas do céu, aleluia, e como prêmio vai ter a tua vida eterna, vai ver a tua salvação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Aplauda-se ele forte, diga eu quero viver, aleluia, para alcançar, eu quero lutar para alcançar a minha salvação em nome de Jesus, aleluia. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Há dois tipos de pessoas: aqueles que estão perdidos, cometendo coisas erradas na igreja, amém? E há aqueles que aparentemente vivem uma coisa, mas não é. Quem olha para ele e fala, poxa vida, eu queria ser como essa pessoa, aparenta ser algo, aparenta ser uma pessoa bem produzida espiritualmente, mas na verdade não é. A tua vida espiritual está uma bagunça. Ah, pastor, mas o senhor está pregando isso para a igreja, querido? Não tem problema, aleluia. Se houver alguém aqui que está vivendo algum tipo, se está vivendo desta forma, deste jeito, ou tanto do primeiro jeito como do segundo jeito, querido, aleluia, Deus vai trazer um refrigério na nossa vida, Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a libertação, porque nós temos um objetivo de viver para alcançar a nossa salvação, amém? Glória a Deus por isso. Aquele jovem, aquele moço rico, ele estava completamente perdido. Um jovem que tinha conhecimento, tinha sabedoria, e ele estava buscando a tua salvação. A palavra diz que certa vez ele encontrou com Jesus, e quando ele encontrou com Jesus, ele se colocou de joelho, e ele disse, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, mestre? O que eu preciso fazer? Eu quero tanto a vida eterna, eu quero a minha salvação, mas eu estou completamente perdido, eu não tenho certeza se eu vou alcançar ou não a minha salvação. Quem tem certeza que vai receber a salvação? Aleluia, levanta a mão. Levanta a mão da igreja que você receber a certeza, aleluia, porque Jesus Cristo está aqui, amém. Jesus Cristo está nesse lugar e Ele tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida, e essa promessa é de recebermos a nossa salvação para a honra e glória do Senhor, aleluia. Quando aquele homem ele olha para Jesus e ele vê Jesus, ele fala, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A palavra diz que Jesus olha para ele, Jesus olha no olho dele. Diz a palavra que
quando Jesus olha para ele, diz que Jesus murmurou. Por quê? Porque era um jovem que reconheceu que ele estava perdido. Ele reconheceu, aleluia, que ele precisava de Jesus Cristo, ele precisava de um aconselhamento. Ei, deixa eu dizer algo, querido. Se você se sentir em algum momento da tua vida perdido, preocupado, se você se sentir, aleluia, por algum momento da tua vida abalado com alguma coisa, eu quero dizer que Jesus, ele olha para você nesta noite e ele te ama. Amém? Não importa o que você vem cometendo. Essa palavra é uma palavra de restauração, uma palavra forte na minha vida e na tua vida. Não importa se você cometeu algum tipo de erro. Não importa se você estava vivendo pela lei, estava achando que estava dominando o pedaço. Tem gente que é assim, tem gente que anda pela lei, anda seguindo as regras e acha que é um ser espiritual. Deixa eu dizer algo, querido. Assim como aquele jovem estava perdido, isso também pode levar a igreja a estar perdido. E Jesus Cristo hoje está aqui para olhar nos seus olhos e dizer que não tem nenhum preconceito. O que Ele quer, aleluia, é te dar a vida eterna. Ele quer te dar a salvação. Diga glória a Deus. Posso. Não importa o que você vem cometendo, amém? É noite de conserto aqui, querido. É noite de retornarmos as nossas vidas aqui. Não importa se você é pobre, se você é rico. Não importa se você é negro, se você é branco. Não importa se você é feio, se você é bonito. Jesus Cristo, Ele te ama. Jesus Cristo está aqui para lhe ajudar. Diga glória a Deus por isso. Tem gente que sente, sabe, um preconceito tão grande dentro dela. Tem gente que diz assim: olha, pastor, as pessoas não me aceitam. As pessoas vivem me rejeitando. As pessoas não me amam, pastor. As pessoas não gostam de mim. Eu nunca tive uma oportunidade na minha vida para que eu viesse realizar alguma coisa e viesse dar o sucesso, chegar ao sucesso. Nunca tive uma oportunidade, porque as pessoas não gostam de mim. Deixa eu dizer algo, querido, as pessoas, pode até ser verdade isso, amém? Pode até ser verdade, mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele está do teu lado. Deus, Ele está contigo. Deus, Ele traz o consolo na tua vida. Deus te ama do jeito que você é. Deus te aceita, aleluia. Se você está cometendo um erro ou não, Deus, Ele está aqui, querido, para lhe socorrer, para lhe ajudar, em nome de Jesus Cristo. É essa promessa que Deus tem na nossa vida. É isso que Deus faz para aqueles que acreditam na tua palavra, que têm confiança nele. Deus está aqui estendendo as suas mãos para lhe ajudar. Deus está aqui para te trazer socorro. Deus está aqui para lhe trazer, querido, um grande milagre na tua vida, para que as promessas dele venham se concretizar na minha, na tua vida, nessa igreja, na tua família, em nome de Jesus. Levanta a mão. Aleluia. E diga assim comigo: Senhor, se as pessoas não acreditam em mim, eu tenho certeza que o Senhor acredita. Eu tenho certeza que o Senhor vai me dar uma oportunidade. Eu tenho certeza que o Senhor vai me socorrer, o Senhor vai me ajudar, e eu viverei as tuas promessas na minha vida, em nome de Jesus. Quando Jesus olhou para o olho daquele homem, ele enxergou a aflição que aquele homem estava passando. A palavra diz que ele tinha muito conhecimento da palavra. Versículo de número 20. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha obediência. Desde a infância dele, ele tem seguido as leis, as doutrinas da igreja. Mas talvez tenham pintado um Deus para ele diferente do nosso Deus. Talvez as pessoas tenham pintado um Deus diferente na tua vida. Um Deus sentado no teu trono, com uma cara séria, com um chicote na mão, condenando as pessoas que não obedecem. Talvez as pessoas, a doutrina, a lei está fazendo você pensar isso de Deus. Assim como esse jovem, um jovem que tinha conhecimento
conhecimento da lei desde a infância, mas ele demonstra que ele estava infeliz. Amém? Quem está entendendo isso, gente? Um jovem que tinha conhecimento de tudo, um jovem que tinha conhecimento da palavra de Deus, mas aparentemente ele não tinha certeza da salvação dele, porque desde a infância dele, ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia o Deus verdadeiro. Talvez você está na igreja há 10, 15, 20 anos, e por causa da doutrina da igreja, das regras da igreja, você não conhece o Deus verdadeiro na tua vida. Não é assim que Deus quer que você pense dele. Não é assim, sabe? Você dizer, faz muito tempo que eu conheço a Deus. Desde a minha adolescência eu conheço a Deus. Mas por que você não tem então o conhecimento, a certeza da tua salvação? Por quê? Nós temos que ter a certeza da nossa salvação, do nosso Deus, o qual nós servimos. Aquele jovem, ele estava perdido, porque ele não conhecia o Deus verdadeiro. Nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. Pessoas que têm dúvida da tua salvação, porque não conhecem Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem conhece Jesus Cristo aqui? Deixa eu ver, levanta a tua mão, aleluia. Se você conhece Jesus Cristo, não precisa ter dúvida da tua salvação. Você não precisa estar perdido neste mundo, amém? Quem está entendendo isso? Aquele jovem estava perdido, querido. Tinha tudo, tinha conhecimento, mas talvez por causa das regras da igreja, isso pode, isso não pode, se fizer isso é pecado, se fizer aquilo é pecado. Estava engessado, estava andando somente pela lei. Muitas pessoas dentro da igreja só andam debaixo da lei e esquece o amor de Deus na tua vida. É por isso que a vida não vai, é por isso que a vida está travada, é por isso que está com a cara séria, com a cara amarrada, sabe? É por isso que a alegria não vem na tua vida, é por isso que não vive os milagres de Jesus Cristo na tua vida. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor, eu quero viver este amor verdadeiro, o amor de Deus na minha vida, para que a minha vida venha avançar, para que a minha vida venha prosperar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aquele jovem então se encontra com Jesus. Jesus olha no olho dele e vê a frustração na tua vida, e ali Jesus Cristo diz para ele assim: filho, deixa eu dizer algo para você. Você conhece a palavra, você conhece a lei. Olha, versículo de número 19. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. Você conhece, mas você está atrás da riqueza deste mundo. Deixa eu dizer algo para você, filhinho. Jesus Cristo dizendo: deixa eu dizer algo. Tire o teu amor, tire o teu coração das riquezas deste mundo, tire o teu amor, o teu coração do dinheiro e coloque a tua vida no centro da minha vida, que você viverá o verdadeiro amor de Deus na tua vida. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. E aqui eu cheguei onde eu queria chegar. Aqui eu cheguei onde eu queria chegar. Muitos dentro da igreja estão com a vida perdida. Muitos dentro da igreja não vivem a felicidade de Deus na tua vida. Muitos dentro da igreja estão infelizes, sabia? Sabe por quê? Porque o coração, a visão está nas riquezas deste mundo, não está em Jesus Cristo. O coração das pessoas não tem mais vaga para Jesus Cristo, já está preenchido. Querido, é sério isso, escute isso, por favor. O coração das pessoas está preenchido com outras coisas.
É por isso que está dentro da igreja perdida, é por isso que está na igreja infeliz. Deixa eu dizer algo: enquanto você não amar Jesus Cristo verdadeiramente, este sentimento de vazio dentro da tua alma vai continuar. Quem está entendendo isso? Vai continuar. Nós temos que amar a Jesus Cristo. Ah, pastor, mas essa palavra não é para mim. Essa palavra não é para mim. Sabe por quê? Porque meus olhos não estão na riqueza deste mundo. Eu sou tranquilo, eu estou em paz. Essa palavra não é para mim. Eu não olho para a riqueza deste mundo. Eu não olho, não fico olhando para dinheiro, não fico olhando para carro, não fico olhando para casa. Não é para mim. Essa palavra não é para mim. Glória a Deus por isso. Me livrei dessa. Ah, é? Deixa eu lhe dizer algo. Não é somente as riquezas desse mundo e o dinheiro que destrona, escute isso, que destrona Jesus Cristo do nosso coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é somente as riquezas, dinheiro deste mundo que destrona Jesus Cristo do nosso coração. Há outras coisas neste mundo que entram no nosso coração e tiram Jesus Cristo do lado. Deixa de lado Jesus Cristo. Há outras coisas ao qual a igreja coloca o amor dela e destrona Jesus Cristo do nosso coração. Tem igrejas aí, que, deixa eu dizer algo, tem igrejas que amam muito mais o pastor do que Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está destronando Jesus Cristo do seu coração. Tem gente que ama muito mais os cantores gospel. Tem gente que ama muito mais a tua beleza, prefere, sabe, viver ali de uma forma, dá mais valor para a moda, para a estética, do que para Jesus Cristo. Tem gente que tem muito mais amor no esporte do que Jesus Cristo. Sabia disso? Tem gente que acorda cedo para ir pedalar, 6 horas da manhã está pedalando, não tem a coragem de acordar um dia de manhã e vir para a igreja orar e buscar a presença de Deus. Está destronando Jesus Cristo do teu coração. Tem gente que prefere a estética, a beleza, a moda, do que Jesus Cristo. Ei, chegou a hora de trazer o despertar na igreja, querido. Nós não podemos ficar perdidos. Satanás não está brincando. Satanás não está de brincadeira. Eu vivo dizendo isso. Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos levar as coisas de Cristo a sério. Senão, nós não vamos subir com Jesus Cristo. Não é só a riqueza deste mundo, não é só dinheiro deste mundo que ocupa o nosso coração e deixa Jesus Cristo de lado. Não é só isso, é outras coisas também. Para outros, talvez, aleluia, tem outras coisas que destronam Jesus Cristo do coração. Tem gente que prefere ficar em redes sociais do que ficar um tempo com Jesus Cristo orando. Quantas coisas que nós estamos ouvindo sobre isso. Todo mundo que sobe nesse grupo fala isso. Redes sociais. E a igreja não desperta. E os pastores estão falando: olha, as redes sociais estão entrando no teu coração, está roubando o teu tempo, e a igreja não está acreditando, e a igreja está cada vez mais perdida. E em nome de Jesus, chegou o momento de estarmos todos juntos, aleluia, caminhando para atingir a grande promessa de Jesus Cristo na nossa vida. É caminhar com Jesus Cristo, para alcançarmos, aleluia, as bênçãos dele na nossa vida. Aleluia. Nós temos que amar Jesus Cristo acima de qualquer coisa na nossa vida, sim, gente. Acima de qualquer coisa,
a ponto de dizer assim: Jesus Cristo, eu não posso viver sem Ti, eu não posso viver sem a Tua presença na minha vida. É isso que nós temos que pregar lá fora, é isso que nós temos que falar lá fora. Agora, quando sai lá fora, não abre a boca para falar nada. Isso é um sinal para o mundo que nós estamos perdidos. E sabe o que acontece? Eles sobem em cima, tiram o sarro da igreja. Chegou a hora de mostrarmos a autoridade de Jesus Cristo na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Agora, não tem como viver isso se não amarmos Jesus Cristo. Era nesta palavra que eu queria chegar. Nós pregamos o amor, mas nós não vivemos o amor. Nós falamos do amor, mas nós não praticamos o amor. Se vivermos o verdadeiro amor em Jesus Cristo, não estaremos mais perdidos. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. É o amor verdadeiro, o amor autêntico. Não é simplesmente falar que ama. Chega disso, gente. É igual falar que, eu vou orar por você, eu vou orar por essa enfermidade. Ora nada, sai da igreja, compra um pastel, compra uma pizza, e chega em casa, vai dormir, esquece do irmão. Eu estou errado, gente. Cadê a autoridade da igreja? Cadê a autoridade de Jesus Cristo, pelo amor de Deus? Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está aí batendo na porta. E a igreja não desperta. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que amar Jesus Cristo como nunca. Nós temos que amá-lo acima de todas as coisas. Deixa a beleza para fora, deixa o status para fora, deixa o dinheiro para fora, deixa o esporte para fora, deixa a moda para fora. Primeiramente amar Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus por isso. Quem quer amar Jesus Cristo, levanta a tua mão. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu quero te amar nesta noite como nunca na minha vida. Aleluia. Aplauda Jesus Cristo se você o ama. Aleluia. Comece a praticar comigo em nome de Jesus. Aleluia. Temos que parar de viver cultos, pregações mornas. Temos que trazer palavras duras para que a igreja venha despertar-se. Não. Nós temos que fazer isso. Como um pai que está vendo que o filho está perdido. E ele vai lá e orienta o filho. Mas ele orienta de uma forma rígida, porque senão o filho vai se perder. E ele faz isso por amor. Chegou o momento, querido, de nos colocarmos diante do Pai, ouvirmos a palavra de Deus e seguirmos aquilo o qual Ele está nos orientando. Se a palavra nessa noite é que tem gente perdida dentro da igreja, é porque tem gente perdida. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que você guarde dentro do teu coração, para você não viver isso. Aleluia. Você tem que amar Jesus Cristo como nunca você amou. Amém? Aleluia. Existe ainda uma senhora que ela chegou a um tempo de 60 anos de casamento. Escute isso. 60 anos só de casada. E certo dia ela estava falando com o pastor e dizendo para o pastor assim: pastor, hoje está completando 60 anos de casado. Eu estou completando 60 anos de casado. Durante esses 60 anos eu fiz de tudo para agradar o meu marido. Durante esses 60 anos eu fui a mulher perfeita. Tudo que o Senhor possa imaginar, eu fiz na minha casa para agradar o meu marido. Eu fui uma mulher exemplar. Eu fui uma mulher santa.
Eu fui uma mulher fiel a Ele. E se o Senhor vai perguntar para Ele agora, Ele vai confirmar tudo isso. Ele vai dizer que eu fui uma mulher perfeita. Mas tem uma coisa, pastor. Durante esses 60 anos, se eu falar para o Senhor que eu fui feliz, é mentira. Durante 60 anos eu não fui feliz, eu fui uma mulher infeliz. E o pastor virou para ela e disse: filha, mas como aconteceu tudo isso? Por que 60 anos você vivendo de uma maneira infeliz? Ela disse: pois bem, pastor, é que na minha época nós éramos juradas de casamento. Um compadre prometia para o outro compadre o casamento. Um compadre se encontrava com outro e dizia: olha, minha filha vai casar com teu filho, vamos construir uma casa, vamos unir a nossa família, vamos unir o nosso sítio, vamos fazer uma casa para os nossos filhos, vamos fazer um enxoval, vamos preparar a festa, e eles vão se casar em tal data. E a gente, pastor, nós éramos obedientes e nós tínhamos que casar. E eu casei. Mas durante 60 anos eu fui infeliz. Aí eu pergunto para a igreja, eu pergunto para vocês: tem como você ser feliz sem amar gente? Tem como você ser uma pessoa feliz sem amor naquele negócio, naquela união? Não tem. Não tem. Deixa eu dizer algo então. Quando você se batizou, o batismo é uma espécie de um casamento com Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O casamento é uma espécie, o batismo é uma espécie de casamento com Jesus Cristo. Tem pessoas aqui que têm 1 ano de batismo. Tem pessoas que têm 5 anos de batismo. Tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos de batismo. Tem pessoas que têm mais do que isso. E tem pessoas que talvez está aqui e não tem este amor por Jesus Cristo. Está infeliz dentro da igreja, porque não ama Jesus Cristo. Isso é muito bom. Você não pode chegar daqui a 50, 60 anos e não ter o que falar para os seus filhos, para os seus netos. Você não pode viver nessa situação. Você não pode viver dentro da igreja sem amar Jesus Cristo, porque senão você vai ser infeliz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você continuar desse jeito, sabe o que vai acontecer? A tua vida espiritual, a igreja, esta vida de ser crente, vai ser um inferno na tua vida. Essa brincadeira de crente, de ser crente, vai ser um fardo para você carregar. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um tempo que você vai se encher de tudo isso. Você vai perceber que você não é feliz. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a pensar em sair da igreja. Você vai dizer assim: eu não quero mais fazer parte daquela igreja. Você vai deixar tudo, você vai abandonar tudo para trás. Você vai querer ir para outra igreja, e depois para outra igreja, e depois para outra igreja, até o momento que, quando você perceber, você está vivendo as riquezas do mundo, porque você deixou a igreja e você começou a olhar para as coisas do mundo, porque as coisas do mundo vão começar a satisfazer a tua carne, e você vai estar fraco. Quando você vê, você não vai estar mais diante da presença de Deus. Nesta noite eu quero fazer um apelo, e é sério isso, para a igreja. Nesta noite eu quero, querido, que você ore em nome de Jesus, para que de forma sobrenatural, aleluia, o Senhor venha trazer o amor dele sobre o nosso ser, sobre a nossa vida. Se você não é capaz disso, ore com a igreja. Nós temos que viver esse amor sobrenatural de Deus na nossa vida. Senão daqui a pouco você vai estar olhando para o homem
Daqui a pouco você vai se irritar com o homem. Daqui a pouco você vai querer sair da igreja porque você está irritado, nervoso com tudo que está acontecendo, porque você está olhando as coisas de maneira natural e não espiritual. Deixa eu lhe dizer algo. Se você acredita, se você quer ter uma vida espiritual, fique de pé no teu lugar. Aleluia. O culto não está acabando, só quero que você fique de pé, preste atenção. É sério. Aleluia. Jesus Cristo está neste lugar, mas você não pode ver. Você acredita nisso? Feche seus olhos todos. Jesus Cristo está aqui, mas você não pode ver. Se você está perdido, se você tem vergonha de falar que você não tem a certeza da tua salvação, porque aquele jovem estava, na verdade, quando ele falava da tua vida eterna, ele estava falando da tua salvação. Jesus, eu estou perdido, eu não tenho a direção, eu não tenho certeza da minha salvação. Nesta noite, se você não tem essa certeza, que ama Jesus Cristo, nesta noite, se você não tem certeza, eu quero dizer, Jesus Cristo está aqui, e Ele vai trazer um aconchego na tua alma que está perdida, na tua alma que está em conflito. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Corações que aqui estão frios por viver na solidão, Deus vai começar a aquecer agora. Deus vai começar a manifestar agora através do teu Espírito. O Senhor vai nos constranger com o teu amor neste lugar. E nós vamos, querido, aleluia. Nós vamos clamar, pedir, Senhor, nos ajude a te amar mais. Nos ajude a te amar neste lugar, em nome de Jesus. Eu confesso, Senhor, eu preciso te amar mais. Eu preciso me entregar mais. Aleluia. O Senhor está aqui, querido. E o Senhor está te confortando. Não adianta virar o olho e ver que você não vai ver, mas Ele está aqui. Ele está te amparando. Ele está dizendo: filho, você que está perdido, filha, você que está perdida, eu estou aqui para trazer amparo a ti. Aleluia. Aleluia. Comece a buscar a presença de Deus. Comece, querido, a falar com teu Deus. Diga: Senhor, em nome de Jesus, olhe para mim. Olhe para mim, Senhor. Venha ao meu encontro. Venha ser o Deus real da minha vida. Venha ser o Deus real da minha vida. Venha ser o Deus real da minha vida. Em nome de Jesus, tira minhas dúvidas, tira os meus medos. Tira, Senhor, todo o preconceito. E traz sobre o meu coração tudo aquilo que eu preciso: a paz, a segurança, meu Deus, o aconchego, o conforto. Eu quero ter a certeza da minha salvação, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a orar, querido. Você que se sentiu por esses dias perdido, você que se sentiu talvez abandonado, aleluia, em nome de Jesus, se entrega. Não deixe, não entre nessa frieza espiritual, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus está começando a trazer o calor, aleluia, dentro do teu coração. Deus está aquecendo o teu coração, aleluia. Não fique parado, não fique com a tua boca fechada. Comece a adorar o teu Deus do teu jeito, comece a exaltá-lo do teu jeito. Você que estava perdido, você que estava perdida, em nome de Jesus, com os olhos somente nas riquezas deste mundo, querido, em nome de Jesus, comece a buscar o teu Deus. Diga: Senhor, eu quero te amar como eu nunca amei o Senhor. Aleluia. Fique com os seus olhos fechados. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar, aleluia, pela tua vida ministerial. Aleluia. Você que estava fazendo algo que não agrada a Deus. Você que estava, querido, vivendo somente pela lei. Você que estava vivendo somente pela palavra. Aleluia. Cadê o amor, querido? Cadê o amor de Jesus Cristo? Aleluia. Você que se chama agora. Senhor, venha nos constranger com o teu amor. Venha, Senhor, em nome de Jesus. Venha, Senhor. Nós queremos te amar de todo o nosso ser. Nós queremos te adorar, meu Pai. Nós
queremos ser uma igreja fria, uma igreja distante de Ti. Não, 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 Pai. Nós queremos ter a certeza da salvação, aleluia. Nós não queremos ser como esse jovem, meu Deus, que quando o Senhor disse para ele: siga-me, ele com seus olhos tristes deixou o Senhor. Quando o Senhor disse, quando o Senhor olhou nos olhos dele e disse: filho, tira do teu coração o teu amor destas coisas, das riquezas desse mundo, e me siga. E ele tristemente deixou Jesus Cristo e preferiu as coisas deste mundo. Chegou o momento de tomar uma decisão na tua vida. Deus vai trazer uma experiência nova sobre a tua vida. Quem acredita, diga a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor, venha com tua mão na nossa vida. Vem com a tua glória, Senhor. Vem nos ensinar a te amar. Vem, meu Deus, em nome de Jesus. Muitas pessoas não acreditam na gente. Nossa própria família não acredita, meu Deus. Mas nós sabemos muito bem, Senhor, que o Senhor vem e nos ajuda, o Senhor nos valoriza, o Senhor nos honra. Quero fazer um desafio. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero estar aqui com você, querido. Em nome de Jesus. Você que quer uma mudança de vida. Você que estava se sentindo perdido no teu ministério, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual. Entrega a tua vida para Jesus. Verdadeiramente. Que este casamento venha ter uma renovação nesta noite. Em nome de Jesus. Eu quero que você adore Ele. Eu quero que você busque a presença dEle nesta noite. Busque este amor. E adore, glorifique. Exalte, glorifique. É o amor. Não é nenhuma palavra, não é nenhuma atitude aqui para trazer um espetáculo, mas é buscar o amor. Você que quer esse amor, vem aqui comigo aqui na frente. Você que quer este amor para te constranger, vem aqui. Segura aqui na minha mão, querido, em nome de Jesus. Vem aqui, em nome de Jesus. Vem mudar a tua vida. Vem aqui, em nome de Jesus. Deus está te colocando no seu cruz. Recanta, lava, acho. Livra do mau caminho, Jesus. Venha nos constranger, Pai. Venha nos alimentar, meu Deus, nesta noite. Em nome de Jesus, nós queremos viver este amor verdadeiro, Pai. Nós queremos viver este amor, meu Deus. Oh, meu Pai, nós não queremos mais brincar, Pai, mas nós queremos viver verdadeiramente, meu Deus. Canta,
Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Onde Espírito de Deus está, eu sou livre. 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 Sentir, Senhor, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, Levante a tua mão, querido. fluindo sobre nós, Amor de Deus. somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Para aqueles que estavam perdidos. Aleluia. Nesta noite, você teve um encontro com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E o Espírito Santo vai lhe conduzir. O Espírito Santo vai lhe confortar. Toda frieza, solidão do coração, hoje caiu por terra, em nome de Jesus. Nós estamos levantando uma igreja forte. Diga glória a Deus por isso. Nós estamos levantando uma igreja que nós não vamos correr de Satanás e seus demônios. Nós estamos levantando uma igreja com o império de Jesus Cristo nessa terra. Aleluia! E o nome do Senhor será glorificado. Aqueles que estavam perdidos foram achados nessa noite. Aleluia! Está somando, está trazendo união nessa igreja. Aleluia! E nós vamos vencer, nós vamos alcançar.
recebe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte por isso. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus nessa noite disse: deixe tudo e siga-me. Nós não podemos fazer como aquele jovem fez, que deu preferência para as riquezas. Amém? Mas nós temos que dar preferência para Jesus Cristo, nosso Senhor. E por favor, querido, ame a Jesus Cristo. Ame mais do que tudo nessa terra. Amém? Que você vai viver uma grande diferença na tua vida. Amém? Você vai receber, aleluia, honra, poder, graça e glória de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor. Só para encerrarmos. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Só para encerrarmos, querido, queria dizer que o bispo Lauro e a pastora Nadir estão lá na Várzea, na igreja da Várzea. Eu não sei se você sabia, não sei se ele falou com vocês, mas ele deixou o abraço dele aqui, amém? A pastora, hoje eu encontrei com ela já estava com saudade da igreja, e eles amam, né, essa igreja, sabemos muito bem disso, mas a obra tem que crescer, a obra tem que multiplicar, e ele está lá na Várzea, ele é pastora, o bispo e a pastora, estão lá, ajudando a obra de Deus, de Jesus Cristo nessa terra, amém? Glória a Deus por isso, queridos. Terça-feira, culto de oração, amém? Guerreiros de oração, toda terça-feira a partir das 20 horas, não perca, está sendo bênção de Deus na tua vida, na vida dessa igreja, amém? Você que tem uma causa perdida, você que precisa de um milagre na tua vida, venha, querido, venha participar desse muito abençoado. Guerreiros de oração nesta igreja está sendo uma bênção, amém, igreja? Glória a Deus. Você vai achando que você foi perdido nessa noite, ou você está perdido? Você foi achado ou você está perdido? Diga: eu fui achado por Jesus Cristo, pelo amor dele na minha vida, amém? Glória a Deus por isso. Quem vive o amor de Jesus Cristo, querido, não tem dúvida, não tem preocupação, amém? Quem vive o amor de Jesus Cristo só tem um caminho, e o caminho é a salvação, aleluia, é encontrar Jesus Cristo, aleluia, no reino dos céus, amém? Aleluia. Pastor, vem orar pelas ofertas em nome de Jesus. Pastor Ademir, venha consagrar as ofertas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Queria que você acompanhasse o teu dízimo de oferta. Hoje é oferta no sábado, as primícias. Você possa preparar o teu melhor. E como o pastor Edson ministrou aqui, o Senhor ele não quer tirar nada de você. Como nessa ministração, o Senhor não queria tirar o dinheiro daquele jovem. O Senhor não queria que ele vendesse tudo e desse para ele, para dizer: eu estou tirando de você, estou fazendo de você uma pessoa pobre para poder te seguir. Não, pelo contrário. O Senhor estava simplesmente mostrando para ele que tudo aquilo, na onde estava o coração, estava a riqueza dele. E se ele tirasse o coração dele e colocasse no Senhor Jesus, com certeza ele não ia perder nada, mas ele ia ter tudo em dobro. Então eu quero dizer para você: não tenha medo de entrar nos desafios da igreja, não tenha medo de ser um dizimista, um ofertante, um mantenedor da obra do Senhor. Você sabe que a obra do Senhor é mantida pelos dízimos e pelas ofertas, né? A igreja não tem dívida, a igreja tem compromisso. Eu falo sempre que os compromissos eles são saudáveis, como luz, água, aluguel, tantas coisas que a igreja tem, não são dívidas, são compromissos
que é feito e através do seu dízimo, através da sua oferta, nós podemos andar em dia com nossos compromissos. Então, apanhe o teu dízimo, apanhe a tua oferta com alegria. Não pega isso como um peso. E aquele jovem, quando ele falou daquilo para ele de dar, de vender e dar, ele não teve coragem de fazer aquilo, porque ele fechou o coração. Não feche o teu coração para isso. Não feche, porque o Senhor vai multiplicar a tua semente. Isso que está nas tuas mãos não é seu, mas é do Senhor Jesus. Ele apenas, como eu preguei aqui na sexta-feira, apenas ele quer pegar emprestado para fazer uma grande multiplicação. Com a palavra que eu preguei aqui na sexta-feira, do 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor pegou emprestado daquele jovem 5 pães e 2 peixinhos, mas devolveu em dobro para ele por aquilo que ele havia ofertado. Então, oferte com alegria no reino do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós consagramos, Pai. Nós pedimos ao Senhor, abençoe, multiplica, Pai, esta semente na mão dos teus filhos. Pai, aquele que está desempregado, Senhor, abre uma porta de emprego excelente. Ainda que o mundo esteja em crise, ainda que o mundo, meu Pai, esteja vivendo uma grande crise, mas nós estamos em Cristo Jesus. E nós temos a absoluta certeza que o Senhor pode abrir portas em meio à crise, em meio às situações, meu Pai, porque no reino dos céus não há crise, meu Pai, de bênção. Então abre uma porta excelente para os teus filhos, para aquele que está desempregado, que o Senhor venha com a tua provisão, que o Senhor venha com o teu milagre, para aquele, meu Pai, que precisa de uma bênção urgente, opera um grande milagre na vida dos teus filhos, Pai. Repreenda todo o devorador, todo o ligador, todo o cortador, tudo aquilo que não presta, Pai, tudo aquilo que faz a pessoa gastar com aquilo que não é bom, Senhor. Arranca agora todo o mal, Senhor, e venha com a tua prosperidade, venha com a tua multiplicação sobre a vida dos teus filhos, Pai, a qual nós estamos, Senhor, ofertando, meu Pai, a nossa primícia, como no tempo passado, Pai, quando o agricultor colhia, meu Pai, a primeira semente, o primeiro fruto, meu Deus, era levado no altar do Senhor, era entregue primeiro no altar do Senhor, e depois, meu Pai, ele vendia e ele, Senhor, plantava de novo, Senhor. E nós cremos, Senhor, que os teus filhos que vão semear desde domingo, Senhor, terão um mês, meu Pai, de grandes conquistas e de grandes colheitas, em nome do Senhor Jesus. Pai, aquele que não tem hoje, meu Pai, aquele que não tem hoje, mas eu quero pedir ao Senhor, coloca uma semente na mão dele, meu Pai, para que no domingo que vem ele possa ter, ou na terça-feira, ou na sexta-feira, ou no domingo que vem, ele possa ter uma semente para plantar, meu Pai, na tua terra, Senhor, no teu celeiro, meu Deus, e ter uma grande multiplicação em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vem com alegria aqui. Venha trazer aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus tem preparado sobre a tua vida. Deus vai multiplicar, viu? Deus, você não vai sair decepcionado com Deus nessa história. Aleluia. Toda oferta, todo dízimo arrecadado aqui para a obra, para crescimento, aleluia, de Jesus Cristo, da obra de Jesus aqui nesta terra. Traga isso com oferte mesmo com carinho. Aleluia. Glória a Deus. Deus está neste lugar, gente? Sim ou não? Glória a Deus. Eu creio. Amém? Eu creio que Deus ele vai cumprir todos os desejos do nosso coração. Viu, Bruno? Viu? Certo dia você falou, né, Bruno, que o salário que estava no teu coração estaria muito bom. Se eu não falar oferta, eu não vou falar o valor aqui, né? Eu não lembro certinho. Falou assim, pastor, Deus vai me dar esse salário, tá bom? Deus vai fazer isso que está no teu coração, viu? Receba em nome de Jesus. É isso que Deus faz, Deus, quando Ele enxerga o coração do servo, aleluia, Ele satisfaz o coração dele. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no teu lugar. Temos mais alguma informação, gente? Não? Temos, Michel? Michel, tem alguma coisa para falar? Não? Podemos encerrar? Amém? Está liberado? Acho que é Michel.
Pai sai, mas não está pronto. Glória a Deus. Amém, queridos? Ó, eu quero orar pela tua vida para que Deus venha te dar uma semana de muita vitória. Amém?